Maia diz que esse decreto de armas pode ser derrubado por inconstitucionalidades. Presidente da Câmara negocia com o governo mudanças no texto. Caso haja impasse, projeto que derruba texto de Bolsonaro será votado em plenário. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, DRJ, afirmou que um estudo da área técnica da Casa identificou inconstitucionalidades no decreto do governo que ampliou o direito ao porte de armas para 20 categorias. Maia disse que, se não houver um entendimento com o Planalto para que sejam feitos ajustes, levará à votação no plenário um dos projetos que propõe a derrubada do decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Nós já encontramos algumas inconstitucionalidades. Tenho conversado com o ministro Onyx Lorenzoni, mas, sem dúvida nenhuma, aquilo que for inconstitucional do decreto de armas, ou nós vamos dialogar com o governo, que é o que nós queremos, para que o governo possa compreender que entrou nas atribuições do Congresso Nacional, ou vou ter que votar um dos 8 ou 9 projetos de decreto legislativo, disse Maia. O alcance do decreto do governo incomodou os setores da Câmara, como a bancada evangélica. Maia afirmou que está em contato com o Onyx que, se um dos projetos que derrubam o texto presidencial for votado, seria aprovado com tranquilidade. Por último, segundo 9 de maio de 2019, 18 e 16. Tamanho do texto. Romigo último segundo política. Presidente da Câmara negocia com o governo mudanças no texto. Caso haja impasse, projeto que derruba texto de Bolsonaro será votado em plenário. Bolsonaro e Maia. Marcos Correia /PR. Maia disse que, se não houver um entendimento com o Planalto para que sejam feitos ajustes, levará à votação no plenário. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, DRJ, afirmou que um estudo da área técnica da Casa identificou inconstitucionalidades no decreto do governo que ampliou o direito ao porte de armas para 20 categorias. Maia disse que, se não houver um entendimento com o Planalto para que sejam feitos ajustes, levará à votação no plenário um dos projetos que propõe a derrubada do decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Nós já encontramos algumas inconstitucionalidades. Tenho conversado com o ministro Onyx Lorenzoni, mas, sem dúvida nenhuma, aquilo que for inconstitucional do decreto de armas, ou nós vamos dialogar com o governo, que é o que nós queremos, para que o governo possa compreender que entrou nas atribuições do Congresso Nacional, ou vou ter que votar um dos 8 ou 9 projetos de decreto legislativo, disse Maia. Leia também. Para barrar decreto de armas, PSOL planeja ação no STF. Projeto de lei. O alcance do decreto do governo incomodou os setores da Câmara, como a bancada evangélica. Maia afirmou que está em contato com o Onyx que, se um dos projetos que derrubam o texto presidencial for votado, seria aprovado com tranquilidade. A gente não pode, com interpretação, do meu ponto de vista, às vezes excessiva, ampliar ainda mais a violência no Brasil. Prefiro o diálogo para que a gente possa mostrar a ele, Onyx, o que essa casa considera que é a atribuição nossa e foi colocada no decreto, do que sair derrubando esse decreto presidencial, afirmou.
Maia também minimizou a possibilidade de transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, do Ministério da Justiça para a Economia, aprovada nesta quinta na comissão do Congresso que analisa a reforma administrativa implementada pelo governo. Mais importante é que ninguém está mexendo no COAF. Continua com as atribuições garantidas. Paulo Guedes é um homem com a mesma seriedade dos outros ministros do governo. O COAF não acaba, e suas atribuições não são diminuídas. O COAF ficou no Ministério da Economia desde que foi criado, e não há um indício de ter tido nenhum tipo de proteção a ninguém no Brasil. É muito bom ficar na justiça e muito bom também ficar na economia. Esse não é o problema do Brasil.